Quero cumprimentar os irmãos da igreja virtual com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Jeremias, da tua esposa, irmã Jocely, por este culto desta igreja virtual. Eu agradeço a cada irmão ouvinte nesta noite e agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me concede de poder trazer uma palavra de reflexão aos corações dos irmãos nesta noite. Eu gostaria de ler no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 5. Gostaria de ler 16 versículos, que diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das oliveiras, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movimentasse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leite e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus aos que fora curado: hoje é sábado, e não é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já está curado. Não pequeis mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas num sábado. Meu irmão, eu queria dizer para você nesta noite que Jesus é aquele que se importa conosco, né? Ele se importa verdadeiramente conosco. Jesus é um médico divino. Esse texto diz que o homem não precisou se jogar lá no tanque, ele estava desesperado, 38 anos aguardando esta cura. Mas Jesus, como ele é o médico divino, e ele provou isso no tanque de Betesda, ou aquele ali eu conheço como Casa de Misericórdia, onde havia uma multidão de gente sofrendo, né? Ali fala os versículos 1 e 2, né? E a Bíblia diz que ele veio salvar os perdidos e socorrer os aflitos. E aquele tanque de Betesda era uma espécie de hospital público da cidade, né? E abrigava uma multidão sem perspectiva de cura. Jesus caminha no meio desta multidão e distingue um homem, um paralítico, entrevado em sua cama. Pensa, entrevado na cama à beira de um tanque. Sua causa estava perdida. Jesus sabia que ele estava enfermo há 38 anos. Conhecia a causa do seu sofrimento. Jesus toma a iniciativa então. Abordou ele e abriu para que a porta da esperança o curou, né? Livrando-o de seu sofrimento. Jesus abre a porta da esperança para ele. E ele acaba sendo curado ali imediatamente. E de igual forma, Jesus conhece a sua dor, meu irmão. Jesus conhece a sua angústia, Jesus conhece o seu vazio, Jesus conhece a sua crise. Ele tem nas mãos o diagnóstico da sua vida. Jesus sabe há quanto tempo você está sofrendo. Ele conhece a dor de ser abandonado. Ele conhece a dor da desesperança que você está passando.
Ele conhece os seus sonhos frustrados. Ele conhece a virulência do pecado que assola a sua vida, o peso da culpa que esmaga a sua consciência. Talvez você já não tenha mais forças para clamar. Talvez já tenha desistido de esperar uma cura. Talvez só tenha encontrado incompreensões e luta sozinho para uma cura que não acontece. Mas eu quero dizer para você essa noite que Jesus se importa com você e se compadece de sua vida. Talvez você pense que foi longe demais e agora já não tem mais saída. Talvez você já tenha batido em todas as portas e esteja cansado de esperar. Mas Jesus vê você, Ele sabe o que está acontecendo com você e se importa com a sua vida. Meu irmão, eu quero dizer para você que Jesus nos vê quando estamos prostrados. Jesus nos vê quando estamos sozinhos. Jesus nos vê quando estamos abandonados. Jesus nos vê quando estamos sem ajudas. Jesus nos vê quando estamos sem saída. Jesus nos vê quebrados. Jesus nos vê desanimados. Jesus nos vê conformados com o caos. Ele nos distingue no meio da multidão e se importa conosco, Ele se importa com você. Talvez você pense, eu sou mais um no meio da multidão, mas Jesus se importa com você. E Jesus tem prazer na misericórdia. Ele é o caminho para os pés perdidos. Jesus é a verdade para a mente inquieta. Jesus é a vida para os que estão mortos. Jesus é a luz para a sua escuridão. Jesus é o pão para a sua fome. Jesus é a água para a sua sede. Jesus é a paz para o seu tormento. Quando os nossos recursos acabam, somos fortes candidatos ao milagre de Jesus quando os nossos recursos já não têm mais fim. O paralítico respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro além de mim, antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Se você não tem mais recurso na tua vida, se você acha que não tem mais jeito, eu quero dizer para você nesta noite, tem jeito sim. Jesus nesta noite muda a tua história. Jesus nesta noite escreve uma nova história para a tua vida, para a tua família, para o teu trabalho, para essa dor, essa enfermidade. Jesus muda a tua história nesta noite. E eu gostaria de orar com você nesta noite, crendo nos milagres de Jesus para a tua vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça e ore junto comigo nesta noite. Pai querido e Pai amado, é no nome do teu Filho Jesus que eu estou aqui diante de ti, Senhor. Depois de ler esta palavra, Pai, e entender que o Senhor se importa de verdade conosco, Pai, eu apresento a vida de cada um desses teus filhos, Pai, que ouviu esta palavra, ouviu esta mensagem, Pai. Talvez já estão na desesperança, talvez estão, Senhor, na preocupação, mas o Senhor é o nosso caminho, é o Senhor que nos cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que sara, é o Senhor que salva, o mesmo Jesus que esteve lá naquele tanque de Betesda e curou aquele homem há 38 anos que estava paralítico, é o mesmo Jesus que ainda cura nesta noite, Pai. Eu quero entregar cada vida, cada coração nas tuas mãos nesta noite. Que o Senhor venha repreender toda enfermidade, todo mal. Aquele teu filho que está desesperado, preocupado, angustiado, agitado. Em nome de Jesus, que o Senhor acalme o coração, acalme a mente, acalme a vida de cada um e deles a cura, Pai. Quem sabe nesta noite, através desta oração, eu não sou nada, sou pequeno diante de Ti, mas o Senhor é grande e quem sabe nesta noite o Senhor possa trazer cura, possa trazer libertação, possa trazer vitória a esses teus filhos, em nome de Jesus. É assim que eu oro e já te agradeço por estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. E receba a tua vitória
e creia no milagre de Jesus que chegou na tua vida hoje, em nome de Jesus.